Eu estou aqui na frente da porta do banheiro e eu vou mostrar para você aqui nesta aula atividades de motricidade que podem ser feitas no banheiro. Então fique tranquilo que não vai ter nudes, nada aqui, tá tudo tranquilo aqui. Olha só o que acontece. Aqui estamos diante da porta do banheiro e o que eu vejo aí é que a maioria das crianças, a maioria dos jovens, quando chegam em frente à porta do banheiro, principalmente os diagnosticados com autismo, quando eles piscam o olho, é o olho direito, não é o olho esquerdo. A porta automaticamente ela abre. Como assim, Rodrigo? Me explica mais sobre essa tecnologia. Sim, é uma tecnologia aí de ponta. Porque o que acontece? A criança quer ir no banheiro. Aí vem a mãe ansiosa, vem o pai ansioso, estressado, vem o profissional que quer tudo para ontem, vem o profissional ali que, enfim, acaba focando só num objetivo específico da criança. E o que acontece? Ele quer ir no banheiro. Aí o profissional chega e abre a porta do banheiro. Tá errado isso. A mãe chega e abre a porta do banheiro. Eu utilizei essa brincadeira em si de piscar o olho porque a criança tá entendendo. A criança, o jovem, enfim, tá entendendo que chegou na frente da porta do banheiro, é só esperar que a porta vai abrir sozinha. Então aqui a gente precisa trabalhar uma funcionalidade em si. Aqui eu tenho uma porta de correr. Então o que acontece? Tem portas que são aquela de empurrar, de puxar, enfim, tem a própria maçaneta. E aí o que acontece? Aqui está uma excelente oportunidade para a gente trabalhar independência e autonomia, mas como a gente está falando de motricidade, aqui ele vai ter que puxar a porta, empurrar para o lado, pegar com os dedinhos, fazer força. Para aí, já é uma baita atividade de motricidade em si, abrir a porta, ter força aqui, para empurrar, ter força para puxar, segurar no trinque em si, rodar a maçaneta. Então, para aí, abrir uma porta é o passo número 1. Já está ali uma excelente oportunidade. Beleza, ele conseguiu abrir a porta. Mas peraí, algumas pessoas vão perguntar, Rodrigo, mas ele tem 2 anos de idade, ele é pequeno, ele não alcança na maçaneta. Rodrigo, ele nem olha nos olhos, ele fica só olhando para o lado, ele não presta atenção. Ei, o que eu estou passando para você aqui é sobre o movimento funcional. Eu já peguei vários alunos, até mesmo no colo. Os pequenininhos, pegava ele no colo e aí na hora de levar no banheiro, lá tinha um espaço para trocar fralda, tinha que trocar fralda, o que eu fazia? Já pegava na mãozinha dele, colocava a mão na maçaneta da porta, ele nem prestando atenção em si, colocava na maçaneta da porta e eu com a minha mão ali, eu pegava a minha mão, por exemplo, pegava a minha mão aqui, pegava a mão dele aqui pequenininha e a minha mão. E aí eu segurava a mão dele, segurava na maçaneta da porta e com os meus dedos ali eu mexia no trinque ali para abrir a porta. Eu fazia isso, que era o quê? Um movimento funcional. Eu estava fazendo ele entender já desde pequeno que quando chegar na frente da porta do banheiro tem que encostar, tem que fazer um movimento em si para que ela possa abrir. E fazendo isso durante meses em si, chegou o momento e quando chegava na frente da porta do banheiro, ele já colocava a mão na porta. Eu assim, caraca, deu certo o meu resultado. E claro, para ele conseguir ainda abrir a porta sozinho, ia mais um período de tempo, mas eu estava no caminho certo. E é o que você precisa estar fazendo, fazer um movimento funcional. Outros, por exemplo, que eu queria levar no banheiro e o que eu fazia? Eu colocava um puffzinho, ele subia em cima do puff, já conseguia ter mais força, porque algumas crianças para levantar o braço numa certa angulação não tem uma certa força, uma certa resistência, mas quando está aqui de frente para a maçaneta consegue ter mais força, mais resistência muscular. E aí o que acontece? Eu colocava ele em cima do puffzinho, quer dizer, nem colocava, né? Ele subia sozinho. Subia em cima do puff, pegava na maçaneta, girava, já pulava no chão, já ia para o banheiro. Então ele já começou a entender que antes de ir no banheiro tem que abrir a porta. Então eu ensino a abrir a porta e cabe a você ensinar. E não importa se é seu aluno, não importa se é o seu filho. Aí entrou no banheiro, a luz está apagada, entrou no banheiro. E aí o que acontece? Vai direto fazer xixi? Não, tem um passo a passo. Vai que é de noite, está tudo escuro, tem que fazer o quê? Acender a luz. Eu vou apagar uma luz aqui por causa do reflexo. Isso, deixa só uma acesa. Aqui, isso. Tem que acender a luz. Então, apertar na tomadinha para acender a luz, apertar no interruptor em si para acender a luz. Então, para aí, se eu tenho que apertar, tem algumas tomadas, interruptor no caso, que são mais levezinha, outra mais dura, mas ali a criança tem que ter uma atenção, uma concentração para apertar para a luz acender. E ela entender também esse passo a passo. Eu faço de forma automática, você talvez já faça de forma automática, entrar no banheiro, já acender a luz, já vai lá e faz as necessidades.
Então o que acontece? Eu estou passando passos aqui importantes para a gente levar como relevância, trabalhar a independência e autonomia e trabalhar a motricidade, aproveitando o agito do dia a dia, a correria do dia a dia. E ir ao banheiro é coisas que os indivíduos aí no dia a dia fazem com facilidade no sentido que eu quero dizer que vai todos os dias, vai várias vezes por dia no banheiro. Então para aí, tá aqui uma baita oportunidade para mim treinar eles. Beleza, abriu a porta, acendeu a luz, vai fazer o quê? Vai fazer o xixi, por exemplo, vai fazer o número 1, número 2, enfim, não importa o que vai fazer, o que acontece? Não importa o que vai fazer aqui, o que acontece? Eu vou falar novamente uma situação que é muito comum acontecer por aí. A criança chega aqui, até mesmo adolescente, já vi adolescentes que chegou na frente da privada, ele ficou esperando eu levantar a tampa da privada. E o cara maior do que eu, o cara grandão, com força. Daí eu assim, mãe, como isso? Ah, mas é porque ele é autista, Rodrigo, é isso, aquilo, outro. Mãe, olha o tamanho dele, ele consegue pegar você no colo. Temos que trabalhar ele. Tem força pra caramba pra fazer as atividades. Não consegue levantar uma tampa da privada? Claro, a mãe não treinou, né? A mãe não treinou. E teve aquela questão, superproteção, porque é autista, porque isso, aquilo, outro. E eu assim, vamos treinar agora. E aí, o que eu fiz ali, pegando esse garotão ali? Eu peguei a mão dele, ó, e coloquei aqui, ó, na tampa da privada e levantar. Isso é um movimento funcional. Isso eu já faço com os pequenos. Um movimento funcional aqui, ó, levantar a tampa. E na hora que termina de fazer as necessidades, baixar a tampa. Então é isso que é preciso fazer, ó, levantar a tampa. Porque hoje, a maioria, quando chega na frente da privada em si, eles acham que é só respirar, a tampa levanta, porque a mãe faz isso. O pai faz isso. O profissional faz isso. A maioria das pessoas fazem isso no dia a dia para eles. E está na hora de fazer eles se virarem sozinhos. E aqui está uma excelente oportunidade. Um movimento funcional. Agachar e levantar. Não estou cobrando um movimento com perfeição em si. Não. É só aqui, ó, levantar. Pega no dedinho dele, levantou. Entendeu isso? Beleza. E agora, tirar a roupa. Quem é que tira a roupa? Você vai ensinar a fazer um movimento funcional, tirar a roupa, de pegar aqui, ó, pega na mão dele, coloca aqui na calça aqui, ó, baixar a calça. Depois, levantar a calça, mas a gente tá fazendo no baixar a calça. Baixou a calça, tirou a roupa íntima em si, a criança vai fazer o xixi, vai fazer, enfim, não sei o que vai fazer ali. Aí fez. Aí depois qual é o próximo passo? Da descarga. Aqui é apertar no botão. Tem alguns que são a cordinha. Esse botão não é qualquer criança que consegue apertar. Não é. E o que eu fiz? Eu fiz uma situação que, por exemplo, falando da cordinha primeiro, depois eu explico sobre o botão. Eu coloquei um puffzinho do lado da privada, a cordinha no alto. Não é qualquer um que consegue puxar a cordinha pela questão de altura. Mas, quando ele fez a necessidade, eu já ensinei ele a subir em cima do puff e puxar a cordinha. Já ficou uma diversão e ele conseguiu puxar a cordinha. Mas, claro, diante de tudo isso, tem todo o passo a passo de se limpar. Tem aqueles que ainda não conseguem se limpar. Tem aqueles que a gente tem que estar limpando em si. Mas o que eu faço? Beleza, ele foi lá e fez o número 2, por exemplo. Se sujou ali tudo e tal. Eu vou ajudar ele a limpar. Eu já limpei a bunda de muitas crianças. Adolescentes até mesmo. Então, no começo, tem situações que eu tenho que limpar. Mas o que eu faço? Por exemplo, peguei o papel aqui. Estou aqui limpando, vou limpar aqui. Eu dou aqui para ele segurar o papel em mãos. Segurei o papel, o rolo. Ou às vezes eu tiro aqui mais um pedaço aqui, ó, e eu dou para ele, ó, pega aí. Ou outras situações também, eu assim, ó, puxa, aí ele puxa, segura. Eu dou alguma função eu dou para ele fazer nesse exato momento aqui. Seja segurar o rolo de papel higiênico, seja segurar um pedacinho em mãos, alguma função ele está tendo. E diante dessa função, eu estou me aproximando, ele tem independência e autonomia para se limpar sozinho. E aí eu vou ali e limpo ele. Beleza. E aí o que acontece? No final, que ele já está limpo, eu pego ali mais um papel, ou aquele que ele já está segurando em mãos, e aí eu digo assim, ó, agora eu pego na mão da criança, principalmente mais pequenininho, eu coloco na mãozinha dela e faço o movimento funcional de levar lá atrás. Encaixa nas costas, enfim, encosta aqui nas costas, na bunda, na perna, não tem problema. Mas é só para ele entender o movimento funcional que é aquele que eu fiz, de se limpar. E eu fazendo isso todos os dias, o resultado vai vir.
Daqui a pouco ele já vai lá dar uma passada de papel, já dá uma limpada, não vai fazer com aquela perfeição, mas é os passos iniciais. Os passos iniciais que vai fazer com que o resultado venha. Sobre o papel aqui, o papel está sujo, por exemplo, lixo. Tem que abrir o lixo, por exemplo, muitas vezes. Ou alguns já são abertos, enfim. Mas ensinar ele a pegar, dá um papelzinho para ele. Dá um papel para ele, seja limpo. Não estou falando para dar papel sujo, não, pode começar com limpo. Dá o papel para ele e faz ele colocar no lixo. Faz ele repetir a ação. Isso se torna mais uma funcionalidade. Puxar a roupa, novamente, ensinar ele a puxar a roupa, fazer ele se tornar participativo, pegar com o dedinho lá na beiradinha aqui, ó, da calça, por exemplo, e puxar ela para cima, que é um movimento que precisa ser feito, porque já concluiu a etapa, já tá limpo. E aí depois, apertar aqui, ó, ele não consegue, porque é duro, isso aqui, ó, mas ele chega até aqui, já consegue persistir. O que eu faço? Coloco o meu dedo aqui do lado e eu pressiono. Mas só para ele entender que ele está fazendo isso. Eu posso pegar aqui o dedo dele e o meu por cima e pressionar o dedo dele também. Então, para que ele entenda que ele fez aquela ação. O corpo dele fez aquela ação. Depois vai para onde? Vamos lavar a mão, por exemplo. Abrir a torneira. Quem é que abre? Pega o puffzinho, se ele não tem altura, coloca ele em cima e pega a mãozinha dele aqui, ó, e ó, abrir a torneira. E aí faz ali o que tem que fazer, lava e tal, lavou e fecha a torneira. Essa aqui é só puxar e empurrar, tem algumas que é rosquear. Enfim, não importa ali qual é, e tem outras que é só colocar a mão embaixo, né? Aí depois, enxugar a mão. Vai enxugar a mão, tem um papel toalha, não sei se tem um papel toalha, pega, lê, depois coloca no lixo também. Então olha só que bacana esses passo a passo. Depois apagar a luz. Depois acender a luz. Olha só que interessante isso. Não é uma receita de bolo, tem que ser esses passos em si. Mas olha só quantas possibilidades. E dá para criar muito mais possibilidades aqui. Vai colocar um perfumezinho, vai colocar um aroma no... quebrei aqui. Vai colocar um aroma no ambiente, por exemplo. Então, isso. E o que acontece? Tudo isso são funcionalidades. Eu gosto de olhar para achar recursos. E aqui eu não preciso comprar nada. É coisa que tem lá dentro do banheiro da escola, é coisa que tem dentro do banheiro em casa, lá no meu estabelecimento, aqui na minha casa, enfim. Qualquer banheiro que for, tem situações como essa. Tem uma porta, tem uma luz e tem uma privada. E papel, por exemplo. Tem alguns que não tem, né? Mas tudo bem. Então o que acontece? Aproveite essas oportunidades. Aproveite essa oportunidade para trabalhar a motricidade. Rodrigo, e eu devo fazer isso até quando? Ei, até hoje eu faço. Até hoje eu abro a porta do banheiro. Até hoje eu acendo a luz. Até hoje eu me limpo. Até hoje eu abro a tampa do privado sozinho. É para sempre. É para sempre. Claro, com os mais pequenos a gente tem que ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de persistência para fazer isso com uma constância mais forte em si, com uma cobrança. Vamos lá, faz isso, arruma aqui, com várias correções em si. Mas está aqui uma possibilidade gigantesca que eu tenho absoluta certeza que desde o momento de abrir a porta, apertar na tomada para acender a luz, depois vir baixar a calça, fazer a necessidade de pegar o papel higiênico, dedinho para puxar a descarga, apertar no botãozinho, abrir a torneira, fechar a torneira, lavar a mão, enxugar a mão, apagar a luz e fechar a porta. Olha só quantas funcionalidades vai estar trabalhando aqui na mão. E depois vem reclamar que a criança não consegue escrever. Não consegue escrever porque eles estão focando só em segurar o lápis, mas olha só quantas coisas no dia a dia que ela não sabe fazer. E se a gente pegar esses pontos, vai ajudar lá ele a abrir uma garrafinha e segurar um lápis em mãos e fazer várias outras situações. Porque aqui está o poder da constância, o poder da repetição. Faz isso, aproveita isso, coloca a mão na massa, depois a gente conversa. Tchau, tchau.